Já parou para pensar como começa a história que realmente dividiu o tempo? O relato que mudou tudo. Tá bem aqui, sabe, nos detalhes. Tem uma força transformadora esperando nessas palavras, viu? Não passe direto. A chave para entender mais fundo tá aqui. Dá uma olhada na descrição. Eu sou Laura Mendes. E eu sou Eduardo Mendes. Que bom ter a companhia de quem nos escuta aqui no 8 bits de informação útil. É uma alegria, viu? Ou demais. E a gente quer convidar quem tá com a gente a seguir nosso trabalho lá no Spotify. Pode procurar também por 8 bits de palavras transformadoras, tá? Isso. E assim se inscrever no nosso canal do YouTube. Assim ninguém fica de fora dessa nossa jornada. Pois é, gente. Hoje a gente começa uma coisa muito especial. Uma leitura atenta da Bíblia, capítulo por capítulo. A ideia é mergulhar nas Escrituras com um jeito simples de falar, mas sem perder a profundidade, sabe? Isso, buscando o que isso tudo significa para nós hoje. Vamos juntos procurar como esses ensinamentos tão antigos se encaixam na nossa vida. A gente quer que seja um tempo rico, que mexa com a gente. E olha, dá uma espiada na descrição deste nosso encontro para ter uma ideia do que vamos conversar e para pegar os pontos principais, tá bom? Que a bênção do Senhor acompanhe cada um que nos ouve. Amém. Bora começar essa análise então. Bora. O Evangelho de Lucas já começa de um jeito bem cuidadoso, né? Muito. Ele faz questão de dizer que pesquisou tudo direitinho, sabe? Falando com quem viu as coisas acontecerem, para dar firmeza a um tal de Teófilo sobre o que ele tinha aprendido. Mostra um cuidado com a verdade dos fatos, né? Uma base sólida. Exato, quase um historiador. E logo em seguida a gente é levado lá para dentro do templo, na época do rei Herodes. Bel, também justa. Mas tinha aquela questão, né? Não podiam ter filhos e já eram de idade avançada. Uma dor grande naquele tempo, com certeza. E no momento mais solene do serviço dele, oferecendo incenso, um lugar bem restrito, né? Onde poucos entravam, aparece o anjo Gabriel. E a promessa é enorme. Isabel vai ter um filho, João. Que promessa, hein? E não era só ter um filho. O anjo detalha, né? Que ele traria alegria, seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Isso, e prepararia o caminho do Senhor, lembrando o profeta Elias. Forte demais. Mas aí, a idade pesou na hora para Zacarias, né? Ele duvida. Pois é, como é que eu vou saber disso? Eu tô velho, minha mulher também. Aquela coisa humana, né? Mas essa falta de fé teve um preço. Teve mesmo, custou a voz dele. Ficou mudo até o menino nascer. E Isabel, por outro lado, reconhecendo a mão de Deus, se recolhe por 5 meses guardando aquela bênção. Uma postura diferente, né? E 6 meses depois, o mesmo anjo Gabriel vai até Nazaré encontrar Maria, uma moça simples, virgem noiva de José, que era da casa de Davi. A saudação do anjo já é, uau, alegre-se agraciada, o Senhor está com você. Imagina o susto e a confusão da Maria. Com certeza. E aí vem o anúncio central. Ela conceberia pelo Espírito Santo e daria à luz a Jesus. Ele seria chamado Filho do Altíssimo, herdaria o trono de Davi e o reino dele não teria fim. É muita coisa. Muita informação. E a pergunta de Maria, como vai ser isso, soa diferente da de Zacarias, né? Não parece dúvida que trava, mas uma busca sincera por entender o mistério. Exatamente. Gabriel explica que seria obra do Espírito Santo e ainda dá um sinal para ela ter mais segurança. A prima Isabel, que todo mundo sabia ser estéril, já estava grávida de 6 meses. E aquela frase, porque para Deus nada é impossível, marca a gente, né? Demais. Uma frase para a gente guardar mesmo. E a resposta de Maria. Ah, que beleza. Linda demais. Cheia de fé e entrega total. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que exemplo de confiança. Impressionante. E logo depois, ela corre, se apressa para visitar Isabel, lá nas montanhas da Judéia. E que encontro! Quando Isabel ouve a saudação de Maria, o menino João pula dentro dela. Na hora, Isabel, cheia do Espírito Santo, reconhece Maria como a mãe do meu Senhor. Ela elogia a fé de Maria por ter acreditado. É um reconhecimento mútuo ali, muito bonito. E aí Maria responde com aquele cântico maravilhoso, o Magnificat. É um louvor tão profundo. É lindo.
Ela exalta a grandeza de Deus, fala da misericórdia dele que atravessa gerações, do poder que derrube os orgulhosos e levanta os humildes, que sacia os famintos e despede os ricos de mãos vazias. Tudo isso lembrando as promessas feitas lá atrás a Abraão. Ela ficou com Isabel uns 3 meses, né? Isso, mais ou menos esse tempo. E aí chega o dia de Isabel ter o bebê. Nasce João. Uma alegria imensa para a vizinhança toda, para o pessoal ver a misericórdia de Deus. E no 8º dia, na circuncisão, aquela confusão sobre o nome, né? Queriam Zacarias, o nome do pai. Mas Isabel diz firme: não, ele vai se chamar João, o nome que o anjo tinha dito. E como Zacarias ainda estava mudo, pediram para ele confirmar. Ele pega uma tabuinha e escreve: o nome dele é João. E naquele mesmo instante, a língua dele se solta. Ele começa a louvar a Deus. Imagina a cena. Um temor bom se espalhou por toda aquela região da Judéia. Uau! E cheio do Espírito Santo, Zacarias faz a sua própria profecia, o Benedictus, outro cântico poderoso. Poderosíssimo. Ele louvava a Deus pela salvação que estava chegando para Israel, cumprindo as promessas antigas, e fala da missão do filho, João, ser o profeta que prepararia o caminho, anunciando o perdão dos pecados e guiando o povo para a paz. E o capítulo termina dizendo que João crescia no deserto, se fortalecendo em espírito, né? Até o dia de se mostrar a Israel. Que preparação. Que começo forte desse evangelho, né? Lucas mostra Deus tecendo a história com um cuidado impressionante, usando gente comum como Zacarias, Isabel, Maria. Exato, para cumprir promessas de séculos atrás. A fé e a obediência aparecem ali, lado a lado com a dúvida humana, né? Mas a graça de Deus sempre encontra um jeito. Sempre. Trazendo esperança onde parecia não ter mais jeito, onde parecia impossível. Fica aquela pergunta no ar, né? Pra gente pensar como é que a gente reage quando sente que Deus nos chama para algo que parece maior que a nossa capacidade, que a nossa lógica. É uma boa reflexão. Será que temos essa coragem da entrega de Maria, de dizer: cumpra-se em mim a tua palavra? Que essa reflexão nos acompanhe, então. A gente agradece demais a companhia de quem esteve com a gente. Muito obrigado mesmo. E que a paz do Senhor ilumine o caminho de todo mundo. Até o nosso próximo encontro.